Sejam todos bem-vindos aqui no canal da Tecmar novamente, meus amigos, tudo bem aí com vocês? Espero que sim aí. Como é que tá esse ano novo aí, cheio de esperança, né? Com certeza, vamos aí para mais um vídeo. Então, esse vídeo aqui é o seguinte, eu vou explicar para vocês, para quem tem ar-condicionado inverter, por que você não pode ligar ele no mínimo, inicialmente no mínimo, tá? Por quê? Porque eu vou explicar aqui para vocês, tá? Que ele vai ter um rendimento igual ou até gastar mais com ar-condicionado convencional. Com isso vocês não vão ter a economia que deseja a parte na eletricidade, né? Então tá bom, vamos lá. É o seguinte, quando você liga, você deixa o seu controle remoto do ar-condicionado no mínimo, no caso 17, 16, entendeu? O que acontece? A rampa, o ar-condicionado inverter, ele funciona com rampa, tá? Então o que acontece com ele? Você ligou ele, vai subir aqui, ó, vai subir até os 17 graus aqui, que você marcou lá no controle remoto, tá? E o que ocasiona isso aqui? Quando você chega no 17 graus, é o mínimo dele lá, 17 ou 16, né? Que seja, dependendo do modelo do ar-condicionado. Então o que acontece? Você tem lá a frequência, a gente tem a frequência, a gente tem o RPM, a gente tem amperagem, né? E a voltagem aqui não importa, tá? Então é o seguinte, quando você joga o seu ar-condicionado, ele vai até o 17, o que acontece? Ele tá na frequência máxima, tá? Ele tá no RPM máximo, que é aproximadamente 7.000 RPM, tá? 7.000, e na amplitude máxima, tá? E o que acontece? Até ele fazer a troca de calor com o ambiente, né? Ele vai ficar, porque o ar-condicionado inverter, ele funciona com rampa, né? Então ele vai ficar tentando chegar nessa temperatura de 17 graus aqui. Ele vai ficar tentando num tempo aqui, né? O gráfico aqui do tempo. Aí ele vai ficar tentando. Ele nunca vai atingir a temperatura de 17 graus. Ainda mais quando for uma cidade quente, ou num dia de calor muito quente, até a noite mesmo é muito difícil ele chegar nessa temperatura mínima, né, de 17 graus. Então o que acontece? Aqui ele vai funcionar como se fosse um ar-condicionado normal, ou até pior, porque ele não vai desligar nunca. O ar-condicionado convencional, ele vai chegar uma hora que ele vai desligar, entendeu? Ele vai desligar. Então o que acontece? Você vai estar aqui, ó, gastando aqui a amperagem máxima aqui, mais ou menos aqui, ó, vai ser uns 7 amperes. 7 amperes. Tá? Mais ou menos, na máxima dele, tá? Porque os ar-condicionado normal funciona de 5 a 6, os convencionais de 5 a 6 amperes, o inverter é um pouquinho mais, ou até mesmo, depende de cada modelo, né? Então vamos lá. Aí ele nunca vai conseguir atingir essa temperatura, porque o ideal dele é atingir a temperatura e descer, né? Ele não vai, aí ele vai continuar aqui, ó. Vai continuar aqui, ele nunca vai conseguir fazer a rampa, então aqui ele vai estar gastando 7 amperes, tá? E vocês não vão conseguir economia nenhuma de energia, ele vai funcionar como um ar-condicionado normal, entendeu? Agora, por exemplo, o ar-condicionado, se você ligar ele no 23 ou 22, que é uma temperatura boa pra gente, né? O que acontece? Ele vai subir aqui, ó. Vamos imaginar que aqui seja uns 23 graus. Ele vai até os 23 graus e vai ficar na rampa, tá? Aí quando ele fazer a troca de calor com o ambiente, o que acontece? Ele vai conseguir chegar nesses 23 graus aqui, entendeu? Ele vai conseguir 23, 22, entendeu? Ele vai conseguir chegar nessa temperatura aqui. Aí quando ele chegar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar
cair para 1000 RPM mais ou menos. Aqui ele vai estar no máximo, vai estar com 7000 RPM. Aqui ele vai cair para 1000 RPM. Então aqui, por exemplo, ele vai ter um gasto aqui de 4 amperes mais ou menos, tá? 4 amperes. Aí ele vai cair, vai fazer a rampa dele quando haver a troca de calor, se o ar estiver bem dimensionado. O ar inverter ele tem que ter no mínimo padrão de 3 metros de cano, tá? Tanto pro cano de alta como pro de baixo. Ele tem que ter 3 metros de cano, se estiver bem dimensionado pelo local também, entendeu? Onde ele está trabalhando. Então ele vai atingir ele vai chegar a fazer essa troca de calor. Quando ele fizer essa troca de calor, automaticamente ele vai cair para 1000 RPM. Aí ele vai continuar aqui, ó, mantendo os 23 graus lá no quarto. No caso, se você aumentar, aí você vai ter economia, porque aqui ele vai estar gastando aqui 1 ampere aqui mais ou menos, ó. Ó a diferença, aqui já vai estar gastando 7 amperes. Entendeu? E aqui ele vai ficar no 1 ampere e vai manter aqui. Aí se você quiser, por exemplo, colocou lá no 20, aí ele, opa, aqui é o 23. Aqui é 23, aí ele cai aqui, aí ele vai subir. Por exemplo, você quer um pouquinho mais gelado o quarto, aí ele vai pro 20, aí você bota ele 20, ele vai pro 20 lá. A hora que ele trocar o calor e sentir que tiver tudo ok, de novo ele desce para 1000 ampere aqui, né? Para 1000 RPM aqui, entendeu? Ele desce para 1000 RPM e mantém o quarto na temperatura de 20 graus. Entendeu? A temperatura de 20 graus. Então, é assim que funciona. Aí ele fica lá, mantendo até... Fica se mantendo. E você tem essa economia, ele só vai gastar 1 ampere. Ele só vai ligar novamente se você fizer algum ajuste. Ou se o quarto de repente esquentar, ele dá uma subidinha, mas depois automaticamente ele desce e volta para os 1000 RPM e mantém essa temperatura dentro do quarto, entendeu? Aí os sensores dele vão avisar, ó, caiu um pouco a temperatura, aí o motor vai e liga, entendeu? Aí ele vai e liga, sobe lá uma rampa até o que estava no controle, 20, mantém. A hora que trocou o calor, ele viu que realmente já o sensor já avisou o microprocessador que está tudo ok, que está com temperatura de 20 graus, ele vai abaixa de novo. Agora se você for lá e colocar no 17, ele vai subir lá e ele vai ficar no 17 lá e ele não vai conseguir voltar, porque o ar-condicionado nunca vai atingir 17 graus, 16 graus, entendeu? 18 graus. Então o que acontece? 18 graus é muito difícil ainda, né? Ainda que algumas outras cidades até atingem, mas por exemplo, na área que eu moro aqui, Rondônia, Porto Velho, é muito quente, né? Cuiabá, Piauí, esses lados aí, é tudo muito quente, né? Então o ar-condicionado inverter não vai trabalhar. Aqui sim você vai ter uma economia se você ligar ele no 20. Porque se você ligar ele no 17 de início, ele já vai bater lá em cima. Ele vai ficar lá em cima direto, gastando 7 amperes e não vai ter economia nenhuma para vocês, entendeu? Por isso que, meus amigos refrigeristas, que vocês têm cliente que tem ar-condicionado inverter, por favor, avisa eles para eles, não, né? Ensina eles, orienta eles que se eles ligar o ar-condicionado no mínimo lá de 17 graus, 16 graus, principalmente aqui para nossa região de 18 graus, o ar-condicionado inverter não vai conseguir fazer a rampa, porque o intuito dele é fazer a rampa. Ele trabalha em rampa, ele fica trabalhando em rampa, ele liga o motor, não desliga o motor, entendeu? Ele fica naquela amperagem mínima lá. Na verdade ele desliga sim, tá? Mas teoricamente ele não desliga, mas ele desliga, mas ele, se tiver a temperatura que vocês usarem, 23 graus, 20 graus, 22 graus, nessa faixa aí, tranquilo, ele vai obedecer e vai trabalhar na rampa, entendeu? Caso contrário, ele vai ficar lá e vai funcionar até... como ele nunca vai atingir a temperatura, ele vai ficar lá, ó. Aí o ar-condicionado convencional, ele vai subir lá pro 17 e vai ficar no 17, né? Aí também não vai atingir, porque não consegue atingir 17 graus. Vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar lá. Ele também não vai desligar. Só se a hora que ele atingir alguma temperatura um pouco menor, o tempo ele desliga. E o inverter não, o inverter vai continuar lá, entendeu? Então foi isso aí, pessoal.
é mais um vídeo aí para vocês aí, dar uma orientação aí para os seus clientes, né? Principalmente meus amigos refrigeristas, ou alguém aí que tiver um ar-condicionado inverter aí, ficar atento aí, né? Para não ligar nessa temperatura, ligue ele com 23, 22, no mínimo 20 aí, entendeu? Porque no mínimo ele vai conseguir manter a troca de calor e vocês vão economizar energia. Caso contrário, vocês não vão economizar energia. Ele vai funcionar que nem um ar-condicionado convencional. Beleza, pessoal? Esse aí foi mais um vídeo aí, ó, para ajudar vocês numa orientação aí, tá? Que eu fiz um estudo em cima disso aí, né? E como eu tô fazendo manutenção em placas de ar-condicionado inverter, essas coisas também, então eu procuro dar uma estudada com relação, né, como é que funciona, para que serve. Então essas rampas aí, que ele funciona com rampa, né, o ar-condicionado inverter, e o ar convencional não. O convencional ele ligou, a hora que atinge a temperatura ele desliga. Aí ele vai lá, ele fica trabalhando sempre lá no 6, 7 amperes lá, aí ele desliga, ele cai. Aí depois ele liga, ele dá aquele, vai até 14, 15 amperes mais ou menos, depois cai para 7 e mantém, entendeu? Esses picos de energia que o ar convencional dá, gasta muita energia. Por isso que o inverter, mas sabendo usar ele, vai ter muita economia. Caso contrário, não vai ter. Tá ok? Obrigado pela participação de todos. Espero que esse vídeo seja útil para vocês aí, para os técnicos aí instruir seus clientes e os meus clientes, meus amigos também que tiver ar-condicionado inverter aí, ó. Fique esperto nesse detalhe aí, beleza? Aqui vocês vão estar economizando muito mais energia. Beleza? Um forte abraço, muito obrigado. E feliz ano novo para todos aí. Que esse ano seja feito de muitas realizações para vocês, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até o próximo. Muito obrigado.